Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o último tema de Matemática 3 da apostila 2, que é sobre polígonos. É uma aula bem tranquila, até que é uma matéria bem simples, então vamos lá para a gente poder finalizar isso. Bom, gente, a primeira coisa que eu resolvi falar para vocês é sobre de fato o que é um polígono, tá bom? Um polígono são figuras planas, ou seja, são figuras no plano cartesiano, fechadas, tudo bem? E são fechadas pelos lados desse polígono, que são segmentos de retas, esses são pedaços de uma reta. Aí eu botei aqui dois exemplos de polígonos fechados, tá bom? Só que aqui vocês podem observar que nós temos uma pequena diferença entre esses dois tipos de polígono. Esse primeiro polígono aqui, ele é dito polígono convexo. Por que é dito polígono convexo, gente? Se vocês tomarem quaisquer dois pontos dentro desse polígono, ao traçar uma reta ligando esses dois pontos, essa reta vai estar inteiramente contida nesse polígono, tá bom? Você pode pegar qualquer dois pontos, por exemplo, esse aqui, se você ligar vai estar aqui. Então, quando isso acontece, a gente diz que esse polígono é um polígono convexo. Agora, por exemplo, esse segundo polígono aqui, ele é dito polígono côncavo. Por quê? O que acontece com um polígono côncavo? Se a gente pegar, por exemplo, dois pontos quaisquer e ligar esses dois pontos, percebam que há uma parte da reta, do segmento de reta, que ela fica fora do polígono. Então, quando isso acontece, a gente diz que o polígono ele é côncavo, tá bom? E que a gente pode ter sim segmentos que fiquem dentro totalmente, mas se tem pelo menos um que fica um pouquinho do lado de fora, ele vai ser côncavo, beleza? Então, convexo bonitinho, côncavo ele meio achatado assim, sei lá, ele meio estranho no polígono. Então a gente consegue ter essa ideia de convexidade e concavidade do polígono, beleza, gente? Bom, uma coisa que a gente vai precisar saber de cor para os exercícios são a nomenclatura de alguns polígonos específicos. Por exemplo, vocês já conhecem um polígono de três lados, que o nome dele é triângulo. Perfeito. O polígono de quatro lados, ele é chamado de quadrilátero, de cinco lados é chamado de pentágono, seis lados ele é chamado de hexágono, sete lados é chamado de heptágono, oito lados é chamado de octógono, nove lados é chamado de eneágono, 10 lados é chamado de decágono, 11 lados é chamado de undecágono, 12 lados dodecágono, 15 lados pentadecágono e 20 lados icoságono. Uma forma de vocês pensarem isso aqui, sei lá, por exemplo, o Brasil ele é pentacampeão de futebol, porque ele é 5 vezes campeão de futebol. Então, da ideia de pentacampeão, ou seja, a gente bota penta, que é tipo o prefixo do 5, mas esse segundo aqui já diz que é em relação a um polígono, tá bom? Ah, professor, então quer dizer que não existe, por exemplo, um polígono de 13 lados? Existe. Por exemplo, existe um polígono de 13 lados. Só que a nomenclatura dele não é um nome assim específico. Nesse caso, a gente diz simplesmente que o nome do polígono de 13 lados é um polígono de 13 lados. Assim como, por exemplo, um polígono de 16 lados. A quantidade de lados for 16, o nome dele é um polígono de 16 lados. Mas em relação à nomenclatura desses caras aqui da lista, a gente precisa saber isso de cor, tá bom, gente? Assim como aqueles valores do seno, cosseno e tangente, a gente precisa saber isso de cor. Belezinha? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês em relação a contas é a soma dos ângulos internos de um polígono. Bom, gente, a gente tem um polígono, esse polígono pode ter poucos lados, como pode ter muitos lados. Bom, se ele vai ter muitos lados, ele vai acabar tendo também muitos ângulos. Por exemplo, se um polígono tem 6 lados, como eu coloquei aqui nesse exemplo aqui, se ele tem 6 lados, ele vai ter também 6 ângulos, tá bom? Mas olha só, a gente aprendeu mais para trás que a soma dos ângulos internos de um triângulo, pessoal, é 180 graus, certo? Como é que a gente pode, então, determinar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono a partir da soma dos ângulos internos de triângulos? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente começar a criar triângulos dentro desse polígono.
Por exemplo, eu tracei primeiro esse lado aí, formei um triângulo, formei mais um triângulo, formei mais um triângulo, formei 4 triângulos. Então, olha só, pessoal, se vocês observarem, nós temos 4 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Então, como são 4 triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 4, que vai dar 720 graus. Tudo bem? Então, se vocês repararem, o que a gente fez? Se vocês repararem, a gente consegue sempre construir... É porque eu só botei um exemplo, mas se vocês forem tentar fazer isso para outros polígonos, vocês vão perceber que sempre eu vou conseguir construir n-2 triângulos em relação ao número de lados. Como assim? Eu entendi cacete não que você falou. Por exemplo, esse polígono aqui, ele tem 6 lados. Mas eu consegui construir apenas 4 triângulos. Se eu tivesse, por exemplo, 10 lados, eu conseguiria apenas construir 8 triângulos. Então, segue essa ideia, tá bom? Beleza, então como é que a gente pode determinar uma fórmula para calcular a soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos é exatamente essa. É a soma dos ângulos internos de um triângulo multiplicado pelo total de lados desse polígono subtraído de 2. Aqui eu botei esse polígono aqui assim, com esses tracinho, 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 indicando que ele pode ter muitos lados. Mas depende. Se eu tenho a quantidade de lados, eu consigo substituir aqui na expressão e calcular a soma dos ângulos internos, tudo bem? Por exemplo, a gente acabou de ver no slide anterior que para um polígono chamado de hexágono, que é um polígono de 6 lados, a soma dos ângulos internos dele dá o quê? 180, que multiplica 6 menos 2. Ou seja, fica o quê? 180 vezes 4, que vai dar exatamente 720 graus. Beleza, pessoal? Maravilha. Ah, observação muito importante. Gente, independentemente de qualquer polígono que seja, se ele é um triângulo, se ele é um pentágono, se ele é um polígono de 200 lados, a soma dos seus ângulos internos, a soma dos seus ângulos externos vale sempre 360. Bem, pessoal, lembra, ângulo externo é a prolongação aqui de um lado. Esse aqui seria um ângulo externo. Esse aqui seria o ângulo externo. Esse aqui seria o ângulo externo. Se eu pegar todos esses ângulos e somar, eu vou obter 360 graus. Beleza, gente? Ah, eu peguei aqui um exemplo para a gente poder fazer. Bom, a gente acabou de ver como é que a gente calcula, por exemplo, tomando o número de lados e determinar a soma dos ângulos internos. Aqui eu vou fazer um contrário. Eu quero descobrir qual polígono cuja soma dos ângulos internos resulta em 1800 graus. Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos é 180 graus, que multiplica n menos 2. Só que eu sei que meu SI, nesse caso, que é a soma dos ângulos internos, ele resulta em 1800. Então, o que eu tenho? 1800 graus vai ficar o quê? 180 que multiplica n menos 2, certo, pessoal? Então, é legal fazer o quê? Vamos fazer aqui a distributiva. Fazendo a distributiva, o que nós obtemos? Vai ficar o quê? 180 vezes n, que vai dar 180n. 180 vezes 2, que vai dar 360. Bom, aqui é basicamente uma equação, né? Vamos arrumar a casinha. Vou passar, gente, esse 360 para o outro lado. Ele vai com a operação inversa, ou seja, ele vai somando. Então, vai ficar o quê? 1800 mais 360 igual a 180n. Somando isso aqui, que a gente vai obter? Vai dar 6, vai dar 11, né? Vai dar 2160 graus igual a 180n. Portanto, pessoal, o número de lados pode ser obtido simplesmente pegando 2160 e dividindo por 180. Tá bom? Bom, se a gente for dividir isso aqui, o que a gente vai obter? Vamos lá, 2160 dividido por 180. Aqui vou ter que abaixar 1. Vai ficar aqui menos 180. Vai sobrar para mim 21. Vai ficar aqui 11, que vai ficar 1. 11 menos 8 dá 3. 1 menos 1 não dá nada. Aí baixei esse cara aqui, que vai dar 2. Isso, 12. Pronto, maneiro. Então, achei que o número de lados ele é 12, ou seja, o polígono
é o dodecágono. Beleza, pessoal? Vocês podem tirar a prova real simplesmente calculando a soma dos ângulos internos para um polígono de 12 lados. Belezinha? Maravilha. Gente, um tipo de polígono que é muito importante a gente saber são os polígonos regulares. Basicamente, o que é um polígono regular? A gente já fez vários exercícios envolvendo polígonos regulares. Bom, polígonos regulares são polígonos em que todos os lados e ângulos são iguais. Então, por exemplo, aqui eu desenhei um triângulo equilátero, que é um tipo de polígono regular, porque todos os seus lados têm a mesma medida e os seus ângulos possuem também as mesmas medidas. Ou seja, todos os ângulos valem 60 graus. E, por exemplo, se o lado, esse cara vale 10, aqui também valeria 10 e aqui também mesma medida de 10, tá bom? E aqui eu já desenhei um pentágono regular, ou seja, um polígono de 5 lados. Mas o fato dele ser regular significa que os 5 lados possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se o lado tivesse medida 4, aqui também teria medida 4, aqui também teria medida 4, aqui tem medida 4 e aqui também medida 4. Tá bom? E além disso, a gente tem que cada ângulo vale 108 graus. No caso, a gente vai determinar isso ainda, como é que a gente chega nisso. Mas a gente vê que todos os ângulos internos são iguais, tá bom? Beleza, professor. Mas, tá, vamos começar então a mexer com ângulos. A gente vai chegar nessa parte de ângulo interno, mas primeiro vamos ver ângulo central. Gente, o que é um ângulo central? Se vocês lembram que a gente viu lá em circunferência, a gente trabalhou com aquela ideia de ângulo inscrito e ângulo central. Aqui em polígono a gente não vai trabalhar muito com o ângulo inscrito, porque de fato o ângulo inscrito ele é voltado mais para o ângulo que está sobre a circunferência. Mas vamos lá, o que é um ângulo central? Gente, um ângulo central é um ângulo que ele é construído no centro desse polígono, tá bom? E ele é medido entre dois lados consecutivos do seu polígono. O que tem de porcaria no que você falou? Tá, vamos lá. Por exemplo, aqui. Tá vendo? Eu botei esse octógono aqui, um polígono de 8 lados. Esse ângulo aqui é o ângulo central. E repare que esse ângulo ele é formado entre lados consecutivos do polígono, tá bom? Maravilha. Deu para visualizar bem. Então vamos voltar aqui. Bom, para um polígono de n lados, o ângulo central, gente, como é que a gente calcula? Bom, basicamente para calcular o ângulo central, é só fazer o quê? Pegar 360 graus e dividir por n. Poxa, mas por que dividir por n? E por que 360 graus? Gente, uma volta completa aqui equivale a 360 graus. Maravilha. Só que se vocês repararem, esses ângulos eles são formados pelos lados. Então, se nós temos 8 lados, para determinar o valor do ângulo central, basta ver qual é o ângulo que está dividido em cada parte dos lados. Ou seja, para fazer isso, basta pegar então esse 360 graus e dividir pela quantidade de lados. Por exemplo, gente, aqui nós temos um octógono, ou seja, um octógono é um polígono de 8 lados. Então, a medida do seu ângulo central vai ser o quê? 360 graus dividido por 8, tudo bem? Então vai ficar o quê? 360 graus dividido por 8, vamos dividir. Bom, se eu for dividir isso aqui, vai dar por... Aqui vai dar por 4, que vai dar 32, certo? Para 36 faltam 4. Abaixei o zero aqui, que vai dar 5, para 5 nada. Ou seja, pessoal, o ângulo central vale 45 graus. Tudo bem? E, gente, aqui agora a gente tem muita informação importante. Como a gente está trabalhando com polígonos regulares, a gente acaba dando que esses dois lados aqui são iguais. Ou seja, nós acabamos formando triângulos isósceles. Então, gente, não é porque a gente agora está trabalhando com polígonos que aquela parte de lei dos cossenos, lei dos senos, trigonometria vai ser deixada de lado. A gente vai sim continuar utilizando. Por isso que é bom a gente pegar e dar uma revisada depois, tá bom? Então, basicamente, agora a gente pegou mais uma informação que vai nos complementar como trabalhar com ângulos em triângulos, agora dentro de polígonos, beleza?
E bom, agora vamos ver de fato aquela parte do ângulo interno que eu comentei anteriormente. Pessoal, olha só. Bom, um polígono regular, como a gente viu, é um polígono em que todos os ângulos são iguais. Então, cada ângulo aqui possui a mesma medida, tá bom? Então, vamos supor o seguinte. Esquece a ideia de ângulos a princípio. Imagine que vocês vão sair com seus colegas, sei lá, vocês vão... Não sei, vocês vão para uma pizzaria. E nessa pizzaria, que vocês combinaram o seguinte? Ah, cada um vai levar a mesma quantidade de dinheiro, tá bom? Bom, se cada um vai levar a mesma quantidade de dinheiro, todo mundo vai ter uma quantia, vocês vão juntar e vai dar uma quantia, certo? Beleza. Então vamos supor o seguinte, que a soma dos ângulos internos, ou seja, que é a soma de todos os ângulos, que no nosso exemplo é a soma de todos os valores que vocês levaram, vai dar, por exemplo, um valor x. Tudo bem? Ou seja, se vocês somarem todos os valores, vocês vão achar um valor de x. Gente, mas espera aí, como cada pessoa de vocês levou a mesma quantidade, para eu determinar a quantidade que cada um levou, é só pegar o total que vocês levaram e dividir pela quantidade de pessoas, certo? Por exemplo, vamos fingir que tem 10 amigos e vocês juntaram o total R$ 1.000. Bom, para descobrir quanto cada um levou, é só pegar o total, que é R$ 1.000, e dividir por 10. Ou seja, cada pessoa levou R$ 100. Então, essa é a ideia que a gente vai fazer aqui. A soma dos ângulos internos, que é essa continha aqui de cima, representa para a gente a soma de todos os ângulos internos. Maravilha? Poxa, mas se cada ângulo contribui com a mesma medida, para determinar o valor de cada ângulo, basta pegar a soma e dividir pela quantidade de ângulos, que por acaso é a mesma quantidade de lados. Gente, se um polígono possui 5 lados, ele vai possuir 5 ângulos. Beleza, gente? Então, por exemplo, o pentágono aqui, eu vou fazer aqui rapidinho a conta. O pentágono é um polígono de 5 lados. Então, para calcular a soma dos ângulos, vai ficar o quê? Substituir o n por 2, vai ficar isso aqui. 5 menos 2. E eu vou dividir por n, que é 5. Bom, 180. Aqui vai dar vezes 3, porque 5 menos 2 vai dar 3, dividido por 5. 180 vezes 3, pessoal, dá 540. 540 dividido por 5 dá 108. Vocês poderiam também calcular a soma, separar, depois dividir por n, tá bom? Então, aqui cada ângulo aqui contribui com a soma de 108 graus. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, certo? E bom, uma outra coisa importante a gente saber também, gente, é trabalhar com a ideia de diagonais. Como assim diagonal? Que cacete é isso de diagonal? Bom, gente, basicamente diagonal são segmentos de um polígono que ligam vértices não consecutivos. Como assim? O que são vértices consecutivos? Por exemplo, 1 e 2 aqui são vértices consecutivos. 2 e 3 são vértices consecutivos. 3 e 4 são vértices consecutivos. 5 e 6 são vértices consecutivos. 1 e 5 são vértices consecutivos. Por que eu digo que são segmentos não consecutivos? Porque se eu for ligar esse ponto 1 ao ponto 2, eu não vou traçar a diagonal, e sim o próprio lado. Tá bom? Então a gente tem que traçar sempre por vértices não consecutivos. Por exemplo, olha só. Tracei uma diagonal. Ou seja, liguei esse vértice aqui a outro vértice lá. Beleza. Vou traçar uma outra diagonal. Beleza, tracei uma outra diagonal de vértices não consecutivos. Mas, gente, se vocês repararem, tem ponto pra caramba que a gente pode ligar. Se eu ficar aqui, eu vou ficar muito tempo fazendo isso. O que eu vou fazer? Tracei todas as diagonais de uma vez só. Tá bom? Maravilha, tracei todas as diagonais. Poxa, mas, caramba, é muita conta para fazer. Será que às vezes eu vou precisar ficar fazendo na mão para descobrir a quantidade de diagonais? Não, vocês não precisam fazer isso na mão. O que vocês vão fazer? Quando a gente tem um polígono de n lados, sei lá, vocês escolhem a quantidade de lados. A quantidade de diagonais, gente, é determinada por essa formulazinha aqui. O que a gente faz? Diagonais é o número de lados desse polígono, multiplicado por n menos 3, que é basicamente o número de lados menos 3, dividido por 2. Tá bom? Ou seja, n aqui é o número de lados e d é a quantidade
de diagonais. Tudo bem? Por exemplo, eu quero determinar a quantidade de diagonais de um decágono. Bom, gente, um decágono é um polígono de 10 lados. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Para determinar a quantidade de diagonais de um decágono, vou fazer o quê? Vou usar a fórmula. Então, D é igual a N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Vai ficar o quê? 10, que multiplica 10 menos 3, dividido por 2. O que nós temos, então? 10 vezes 7, certo? Porque isso aqui vai dar 7. 7 dividido por 2. Então, vamos ter que 70, que vai dar em cima, né? 70, dividido por 2, que vai dar 35. Opa! Ou seja, um polígono de 10 lados, ele possui 35 diagonais. Beleza, pessoal? E, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês isso aqui. Bom, se a gente for montar a quantidade de diagonais de cada polígono, a gente vai chegar nessa tabela aqui. Por exemplo, um polígono de 3 lados, que é um triângulo, ele não possui diagonais. Então, a diagonais aqui vale 0. Um quadrilátero, ele possui apenas 2 diagonais. A gente tem que levar em consideração que quando a gente traça uma diagonal, por exemplo, de um vértice B até o vértice D, essa diagonal é a mesma do vértice D ao vértice B, tá bom? Então, nós temos 2 diagonais. Para o polígono de 5 lados, nós temos 5 diagonais. Mas espera aí. Gente, quando eu fui montar essa tabela, eu não fiz todos esses cálculos, tá bom? E nem peguei na internet. Porque, olha só, a matemática é muito bonita e olha que legal como é que isso funciona. Gente, se eu quiser determinar a quantidade de diagonais de um polígono de 5 lados, basta pegar a quantidade de lados 3 e somar com a quantidade de diagonais de lados 4. Ó, 3 mais 2, 5. Ou seja, eu sempre vou somando na diagonal. Ó. 4 mais 5 vai dar 9, que é a quantidade de diagonais do polígono de 6 lados. A quantidade de diagonais do polígono de 7 lados vai ser o quê? 5 mais 9, que dá 14. Então, se você sempre for somando na diagonal, você vai encontrar, pessoal, a quantidade de diagonais do polígono subsequente, ou seja, do polígono de baixo. Por exemplo, o polígono de 9 lados ele tem 27 diagonais, mas eu posso obter como? A partir do polígono de 7 lados, que vai ter 14, e do polígono de 8 lados, que vai ter 20. Então, somos 7 com 20, que vai dar 27. Ou seja, se eu quiser determinar a diagonais do polígono de 11 lados, basta pegar aqui, pegar o 9 e somar com 35, que eu vou obter 44. Então, tentem fazer essa tabela, eu aconselho para casa. Tentem fazer essa tabela na mão. Não precisa fazer até tudo, mas sei lá, tenta fazer até aqui, por exemplo, até o 14. E tentem ver essa relação de vocês somando na diagonal para poder determinar a quantidade de diagonais. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei ser o mais simples possível para não se complicar nosso fundamento. Então, basicamente, agora é a gente pegar essas revisõezinhas, lembrar de muita coisa que a gente já viu e dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Pessoal, grande abraço, até mais.